Divino, ela fala assim, que o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos, né? O que isso significa? Nós, como seres humanos, constantemente, a gente busca um objeto de adoração. Nós, como cristãos, nós sabemos que o nosso objeto de adoração é Cristo, é Deus. Nós sabemos o quanto nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado, né? E um dos pontos que foi colocado aqui é a importância de imagens, que é um zelo que o próprio Senhor tem a respeito de nós, o cuidado que tem a respeito de nós. Lembrando que Ele é o Criador, que é o próprio Deus que fez o nosso coração, conhece o nosso coração, esquadrinha e sabe os pontos de fraqueza que há em nós. Por isso o zelo e o cuidado. Mas, irmãs, vamos aqui, né, dar início, né, a cristologia, né? Lembrando as irmãs, tá, de estarem fazendo a anotação, tá, que depois a gente vai passar olhando as anotações, os esboços, né, de vocês. Vamos lá. Cristologia. O que é cristologia? O que significa cristologia? O que é estudar cristologia? Por que nós precisamos estudar cristologia? Né, cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. Então aqui nós já sabemos que é um estudo sobre o nosso Senhor, sobre a pessoa mais importante, a pessoa de Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós, aquele ao qual hoje é o motivo de, como foi nos falado aqui no início, o véu foi rasgado, a inimizade que outrora havia entre nós e Deus acaba por meio da morte, do sacrifício do Senhor Jesus. Então, qual é a importância de estudar a cristologia? É toda a importância. Estamos compreendendo e entendendo o nosso Criador, o nosso Senhor, aquele ao qual nós adoramos, aquele ao qual nos tornou novamente amigos de Deus, aquele que nos reconciliou com Deus. Né? Cristologia é o ramo da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então é isso que nós vamos estar fazendo aqui nessa noite. Nós vamos estar estudando sobre a pessoa e sobre a obra do Senhor Jesus, a obra redentora de Cristo. A fé cristã afirma que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, encarnado, a segunda pessoa da Trindade, que assumiu a natureza humana para realizar a obra da redenção. Toda a revelação bíblica converge para Cristo. Lembrando, irmãs, que o Antigo Testamento, né, muitas vezes você pode pensar que onde eu vejo Cristo no Antigo Testamento, lembrando que Cristo encarnado, ele vem somente ali no Novo Testamento. Né? Quero lembrar a vocês que todo o Testamento, o Antigo Testamento, ele é a sombra do que viria de vir. No Antigo Testamento nós vemos ali todo o projeto de Deus da redenção sendo progressivamente acontecendo, revelado a nós, para que chegasse até a pessoa de Cristo. Amém? Então, desde o Antigo Testamento, Cristo, ele já está ali, já aponta para a história da obra redentora de Jesus. João capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãs, lendo essa passagem, a gente fica maravilhada da oportunidade daqueles que andaram com Jesus, dos seus discípulos, de ver o próprio Deus encarnado, andar com esse Deus que habitou no meio de nós, cheio de graça, de verdade. Imagine essa experiência de estar com o próprio Deus, porque, irmãs, nós sabemos que nós somos homens, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas como seria, né, a experiência de você andar ao lado de um homem, porque Jesus foi 100% homem, sem erro, sem falha,
sem pecado. Imagine a bênção que não foi. Mas nós podemos ver ali a natureza do homem, quão depravada ela é, que ainda que houvesse do lado de Jesus os discípulos, muitos ali, ainda de certa forma, levaram tempo para compreender e perceber a divindade de Jesus. Lembrando que Jesus ele é 100% homem e é 100% Deus, que foi o que foi trazido aqui para nós, a união hipostática. Uma pessoa com duas naturezas. Amém? É isso que significa, e a gente vai estar vendo mais adiante, né? E nós vemos Jesus ali habitado. Por isso que a palavra de Deus diz, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. A gente consegue perceber aí que a importância da eleição, do chamado eficaz de Deus na nossa vida, da habitação do Espírito Santo dentro do nosso coração, aquele que nos convence, aquele que ilumina a nossa mente, aquele que revela a obra de Cristo dentro de nós. Porque toda a compreensão que você tem a respeito da obra redentora de Jesus, ela não veio pelo seu intelecto, ela não veio por muito você saber, ela não veio por muito você estudar, até porque se hoje você tem apreço pelo estudo da palavra de Deus, o Espírito Santo foi aquele que revelou Deus ao seu coração, que mostrou a obra redentora de Deus, que te convenceu de um Deus santo, um Deus puro, e por isso hoje você tem apreço por esse Senhor, por esse Deus. A gente consegue perceber quão glorioso é esse Deus, que obra é essa que Ele fez por nós. Ao ponto de hoje, nós queremos conhecer mais de um Deus santo. Ainda que não vimos esse Deus, ainda que não podemos tocar nesse Deus, ainda que não era contemporâneo, não é dos nossos dias, Jesus encarnado, nós podemos ter a convicção, a fé, que é um dom de Deus, e a certeza de que esse Cristo, esse Jesus, Ele habita no meio de nós, Ele é o nosso Redentor e Ele vive. Amém? Quão graciosa obra é essa de Deus? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Logos eterno, é a palavra eterna. É a segunda pessoa da Trindade, lembrando que a Trindade, né, constitui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, até mesmo quando nós nos referimos à Trindade, é muito complexo nós tentarmos mostrar uma figura da Trindade. Eu lembro que quando nós estávamos estudando a respeito da Trindade, nós queríamos explicar ali para vocês o que significava a Trindade. Eu acho que foi uns 2 estudos ou 3 estudos atrás que nós tivemos, nós falamos sobre a Trindade. E ali teve pessoas que trouxe exemplos de nós de mostrar a Trindade para vocês, que seria, não sei se vocês já ouviram, mostrar um ovo, né, que seria a clara, a gema e a casca, né? Teve também outras formas que eu não me lembro qual que era, que irmãs já tinham visto, né? Uma maneira de demonstrar a Trindade, né? E nós mostramos o quanto isso de fato seria perigoso, porque tudo que é divino, se nós tentarmos demonstrar por coisas criadas, nós estamos diminuindo a divindade. Então, quando nós nos referimos à Trindade, quando nós nos referimos a Deus, quão perigoso é realmente nós buscarmos algo criado por esse Deus, para tentarmos mostrar como é. Então, nós não temos como mostrar a Trindade. Lembrando que nós, por seres caídos, sabemos que o nosso intelecto, sabemos que a nossa mente, sabemos que as nossas ações, todas foram atingidas pelo pecado. Hoje nós não temos a inteligência que Adão e Eva teve no início de todas as coisas. Hoje nós não conseguimos compreender a Trindade numa forma física. Hoje nós cremos e compreendemos a Trindade pelo que Deus revelou nas Escrituras sobre ela e pelo convencimento do Espírito Santo em nosso coração e a fé que Deus nos deu por meio do dom. Amém? Então, na encarnação, o Filho Eterno assumiu a natureza humana verdadeira. Lembrando de novo que Jesus, ele não foi
50% Deus, 50% homem. Ora era Deus, ora era homem. Lembrando que Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Olha que interessante, né? O próprio Deus. Irmã, você tem uma coisa que me deixa assim, deslumbrada para entender e para compreender, é como que nós, réis mortais, pecadores, nós não temos glória. Essa é a verdade, nós não temos glória nenhuma. É tão difícil para a gente se humilhar, é tão difícil para a gente muitas vezes descer num nível do nosso orgulho, não é verdade? É tão complexo. E se nós formos parar para pensar, não tem de onde eu descer. Não é verdade? Não tem de onde eu descer. Quando eu compreendo que, de repente, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo orgulhosa, quando eu entendo que eu preciso pedir perdão para alguém, quando eu entendo que eu preciso me humilhar em alguma situação diante de Deus, quando eu percebo isso, na verdade, se eu fizer, eu não estou abrindo mão de nada, porque nós não somos seres gloriosos. Amém? Nós somos feituras de Deus, mas a palavra de Deus é clara. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então, olha que interessante, mas aí eu paro para pensar que Jesus era o próprio Deus. Jesus sendo o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que ele sendo, entretanto, ele não julga ser igual, ele não julga por usurpação ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou, eu entendo que foi um sacrifício descomunal. Alguém glorioso, alguém que é Deus, se esvaziar de si, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O quanto Cristo não teve que se esvaziar simplesmente para ser um de nós, para nos salvar. E nós constantemente ouvimos de Jesus, ouvimos da obra redentora de Jesus, mas muitas pessoas, muitas vezes têm dificuldade de explicar a obra de Cristo, por não compreender ainda quem é Ele. Hoje nós percebemos que quanto mais nós aprendemos sobre Jesus, sobre os seus atributos, quanto mais nós ouvimos sobre Ele, nós passamos a compreender o que de fato Ele fez quando nos salvou. Jesus, muitas vezes nós acostumamos a ouvir de Jesus numa faixa na cabeça, Jesus te ama, ou numa camisa com uma cruz escrito Jesus. Muitas vezes nós temos um entendimento de Jesus tão superficial que nós não conseguimos dar a razão de Jesus. Nós não conseguimos entender por que Jesus teve que vir em carne. Por que Jesus ele se formou, ele veio tornando-se em semelhança de homens. Por que ele veio em forma de servo? Por que isso foi necessário vir? Por que Deus ele quis que fosse dessa forma? Muitas vezes nós não compreendemos, nós não sabemos explicar da razão da nossa esperança, como em 1 Pedro nos pede, para sabermos e compreendermos de Deus, para darmos razão à nossa esperança àqueles que nos pedem. Ou seja, falarmos de Cristo como verdadeiramente Cristo é. A importância de nós estudarmos sobre Ele, porque isso cria em nosso coração uma reverência e uma gratidão a esse Jesus. Jesus não se torna somente um jargão. Jesus não se torna somente um nome de alguém que me salvou. Mas ele se torna a
própria salvação. Ele se torna a razão da nossa existência. Nós aprendemos a reverenciar Ele, não como um homem muito bonzinho que veio para cá e morreu no meu lugar, mas como um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que nos salvou. Isso é importante. Então nós vimos aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Jesus, ele se esvaziando de si e vindo aqui na semelhança de homens. A divindade de Cristo, Cristo possui a mesma essência divina do Pai. Colossenses capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então isso é muito importante, a Bíblia constantemente ela nos lembra disso. 100% homem, 100% Deus. A humanidade de Cristo. Cristo assumiu a natureza humana completa, porém sem pecado. Aqui a gente vai ter que prestar muita atenção nisso. Cristo assumiu a natureza humana completa, porém sem pecado. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui eu vou aproveitar o ensejo para entrar com vocês em um assunto que esteve muito em evidência por esses dias aí nas redes sociais, na internet, principalmente no YouTube. Eu não sei se vocês viram, quem aqui chegou a ver um debate que está ali constantemente acontecendo ali, entre pastores, em relação à tentação ser ou não pecado. O assunto ali foi a respeito de uma pessoa que tem a tentação em relação a ser gay. E ali estava sendo debatido se era pecado ou se não era pecado a tentação, quando somente fica no campo da mente, porém ainda não se executa. Alguém aqui viu? Viu? Então, muito interessante esse debate, que na verdade não é um debate. Há um lado certo e há um lado errado, né? Mas foi um alvoroço esse assunto, por quê? E aqui, essa passagem é importante para nos deixar muito claro. O que acontece? Um desses pastores, desses teólogos, foi na verdade até um pastor que é teólogo, que declarou que o desejo, que a tentação, no caso gay, mas aqui eu vou falar para vocês da tentação em geral, qualquer tentação, é importante que vocês entendam isso. Eu vou falar sobre esse assunto porque é o que estava em pauta ali. Todas as tentações, guardem isso, todas as tentações. Ele falou que a tentação, ela não é pecado. Por quê? Porque não chegou ao ato da consumação, estava somente no campo da mente. Aí, obviamente, muitos pastores combateram ele, falaram que isso não está certo, que isso está errado. E uma das passagens que foi usada foi essa aqui, para mostrar que a tentação não é pecado. Que foi essa que nós lemos, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Talvez você me perguntaria, se tentação é pecado, como que Jesus foi tentado? Por quê? Se a Bíblia é clara, Jesus não pecou. Então, se ele foi tentado, logo não é pecado. Só que nós precisamos entender uma coisa.
A palavra de Deus diz que nós somos tentados segundo o quê? A concupiscência do nosso coração. Segundo a concupiscência do nosso coração. Lembra, Jesus, ele não tinha concupiscência. Logo, a tentação de Jesus não foi de dentro para fora. Foi uma tentação de fora para dentro. Que, obviamente, Jesus, ele não se dobrou, ele não aceitou. O que isso quer dizer? De fato, Jesus foi tentado. Mas a tentação de Jesus, ela não criou um ninho de passarinho na cabeça de Jesus. Amém? Ela não se fez na cabeça ou nos desejos de Jesus. O que isso significa? Lembre-se, a tentação, a nossa tentação, nós que não somos divinos, nós que somos 100% homem e homem mesmo. Amém? Nós somos 100% homem. Quando nós somos tentados, diz a Bíblia, segundo a concupiscência do nosso coração. A nossa tentação, ela é de dentro para fora. O que isso acontece? Nós precisamos compreender que é pecado, porque senão nós iremos chegar ao perigo de pensar que enquanto está na minha mente, não é pecado. Sendo que Deus, ele esquadrinha mente e coração. Amém? A nossa mente, ela precisa constantemente ser um campo de batalha. Vamos imaginar aqui que é uma irmã que é casada. E essa irmã, né, por algum motivo, Satanás, ele começa a tentar essa irmã a respeito de uma outra pessoa, de um outro homem. Lembrando que pode ser qualquer tipo de pecado. Com outro homem. Aí ela fala assim, olha, eu tive pensamentos assim que é horríveis, que eu não deveria, mas não fiz nada. Ela pecou? Ela pecou. Ela pecou porque no momento em que aquilo foi lançado, naquele momento, já era necessário que ela entrasse em um combate contra aquele pecado. Era necessário. E isso, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o entendimento de que tentação não é pecado, se torna para nós um pretexto de que só é pecado o que é consumado. Porém, Jesus, ele vem e ele diz, aquele que olhar para uma mulher com o desejo, com cobiça, logo ele pecou, cometeu pecado. Lembrando que esse homem, ele não teve um relacionamento físico com essa mulher, ele somente a cobiçou em sua mente. Amém? Nós precisamos ter essa compreensão, porque você pode falar assim, mas eu não tenho domínio, eu estava parado e de repente veio, e comece a combater no momento em que você foi tentada, porque a tentação, ela é pecado. O fato de nós pensarmos assim, veio do nada, nos faz pensar que nós não temos responsabilidade sobre aquilo, mas lembre-se que ela vem, a tentação ela vem, segundo a concupiscência do coração. Por isso que o nosso coração, a nossa mente, ela precisa constantemente estar sendo ali administrada, maestrada pela palavra de Deus. Conduzida, tendo a palavra de Deus como maestro daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. Lembra, nós estamos em um corpo que constantemente ele luta contra o pecado. Nós nascemos de novo. A regeneração, ela se faz presente na vida do crente, mas a luta contra o pecado, ela é até a glorificação. Amém? Nós de fato fomos justificados, de fato fomos perdoadas. De fato a obra da cruz redentora de Deus, de Cristo foi de uma vez por todas, isso de fato é verdade. Mas a luta contra o pecado, ela é constante em nossas vidas. E para que a gente consiga lutar contra o pecado, nós precisamos entender o que é o pecado. Amém?
Está no campo da nossa mente, combata, 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 combata. Não alimente. Lute contra, busque a santificação, queira a santificação progressiva. A cada dia nós vamos nos santificando, nós vamos buscando mais a Deus, nós vamos lendo a sua palavra, nós vamos compreendendo que em Cristo nós podemos vencer. Deus, Jesus venceu, a palavra de Deus diz que nele também nós venceremos. Amém? É importante nós termos isso em nosso coração, em nossa mente. Lutar, 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 lutar. Mas é mais forte do que eu, mas eu sinto que está difícil, mas eu sinto que nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos ajuda. Amém? Lutem, irmã, lutem. Continuando. A união hipostática, que foi o que a Bianca trouxe aqui para nós, né? 100% homem, 100% Deus. A união hipostática descreve a união das duas naturezas de Cristo, divina e humana, em uma única pessoa. Então lembre-se disso. A união hipostática é uma pessoa com duas naturezas, obviamente só serve para a pessoa de Cristo. Amém? União hipostática. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Nós vemos aqui Cristo em carne, justificando. Vemos Jesus Cristo pregando entre os gentios. Vemos Cristo crido no mundo. E vemos Cristo glorificado, recebido na glória. Por isso, a importância da ressurreição. Às vezes nós falamos, né? Jesus Cristo, né, Ele é meu Salvador, é aquele que morreu, né, é aquele que veio e é aquele que morreu por mim. A importância de nós falarmos que Jesus Cristo, Ele veio, que Jesus Cristo, Ele morreu e que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Amém? Essa é a divindade de Jesus e Ele como sendo primogênito, aquele primeiro, né, que é glorificado, que ressuscita ali em Deus, recebido na glória de Deus. E Jesus, o que mais que Jesus ele é? Jesus ele é o mediador perfeito. Ele é o mediador perfeito. Nós não precisamos de um outro mediador. Nós não precisamos de ninguém que nos represente diante de Deus, né? Não sei se vocês já ouviram, mas a gente, quem veio de ministérios anteriores, que não tinha ali a fidelidade das Escrituras, se falava muito sobre a proteção espiritual, né, que tinha de uma pessoa para outra. A importância de uma pessoa estar ali, né, para que Deus ele te abençoe, para que você tenha respostas de Deus, ao tal da cobertura, né, a cobertura espiritual. Né? Aqui Deus ele nos mostra, Jesus nos revela pela sua palavra que há só um mediador, está ali em Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. A obra da redenção exige um mediador que represente tanto Deus quanto os homens. Aqui nós já compreendemos o porquê que foi necessário Jesus morrer por nós. Porque era necessário que essa pessoa que morresse, que nos representasse, essa pessoa, ela representasse tanto Deus quanto os homens. Deus, porque é aquele que suportaria a ira de Deus sobre ele. Amém? Aquele que suportaria. E homem, aquele que representaria
a humanidade. Por isso que era necessário. Lembrando que o pecado, ele entrou por meio de um homem, de Adão. Né? A palavra de Deus chama Jesus como o segundo Adão. Por causa de um homem o pecado entra. E por causa de um outro homem, o pecado ele sai. Amém? Então a obra da redenção exige um mediador que represente tanto Deus quanto os homens. Como verdadeiro homem, ele representa a humanidade diante de Deus. Os nossos pecados foram imputados sobre Cristo. Lembrando que, com a queda de Adão, o pecado de Adão, a queda de Adão, ela é imputada em nós, homens. O que é isso imputada? Ela é colocada sobre nós, os homens. Os homens, eles imputam sobre Cristo os nossos pecados. E olha que interessante, Jesus, quando ele morre na cruz, ele imputa sobre nós a sua justiça. Ele imputa sobre nós a justificação. Hoje nós nos tornamos justos diante de Deus por causa da morte de Cristo. Nada de bom nós tínhamos para dar para Jesus. Pelo contrário, os nossos pecados foram atraídos a Ele. Mas Ele, por sua morte, imputa sobre nós a justificação. Ele nos traz vida. Ele nos traz vida. Como verdadeiro Deus, sua obra possui valor infinito e eficácia suficiente para satisfazer plenamente a justiça de Deus. Isso daqui nós chamamos de propiciação. Eu não sei se você já ouviu esse termo, né? A propiciação. Jesus, a obra redentora de Jesus foi a propiciação dos nossos pecados. E o que isso significa? A justiça de Deus precisava ser satisfeita. A ira de Deus precisava ser satisfeita. E Jesus, ele foi para mim e para você aquilo que nós chamamos de substituto penal. Jesus foi aquele que se colocou em nosso lugar. E sobre ele veio a ira de Deus. Por isso a importância de um verdadeiro Deus para morrer em nosso lugar, porque é o único que suportaria passar por isso. Não pensem, minhas irmãs, que Jesus, quando ele fala para Deus, quando ele está ali orando no Getsemane, e ele se dirige a Deus, ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porém, e entretanto que ainda assim seja feita a sua vontade. Não pense que Jesus estava com medo da cruz. Não pense que Jesus estava desesperado porque ele iria apanhar. Lembrando que Jesus, quando ele é crucificado, há do seu lado um malfeitor e há do outro lado um outro malfeitor, que de igual modo iria morrer crucificado. Então, Jesus, o pavor que Jesus ele tem ali ao ponto de pingar sangue de angústia, não era o medo da crucificação, mas era de passar por isso, que glórias a Deus nós não passaremos, que é a ira santa de Deus sobre ele. Por isso que Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados. Jesus é aquele que satisfez a ira de Deus no nosso lugar. Amém? A ira de Deus em nosso lugar, o lugar dos seus eleitos. Lembrando que o inferno será esse lugar, onde a ira de Deus será despejada ali. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Então Jesus Cristo é o único mediador. Os ofícios de Cristo, isso aqui é muito importante porque nós vamos ouvir bastante desses ofícios no Antigo Testamento, que foi o que eu comentei com vocês aqui já no início, que desde o Antigo Testamento nós já vemos ali a obra progressiva da redenção de Jesus. Jesus aparecendo no Antigo Testamento, a sombra do que haveria de vir ali. Os ofícios de Cristo, que são profeta, sacerdote
e rei. Profeta. Por que profeta é um dos ofícios de Cristo? Ele revela perfeitamente a vontade de Deus e comunica a verdade divina ao seu povo. Por isso que a palavra de Deus diz que nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Pelo Filho. Lembrando que no Antigo Testamento, né, os profetas diziam, né, assim diz o Senhor. E agora, com a vinda de Cristo, nós podemos ver constantemente Deus se referindo a nós, Jesus dizendo, eu vos digo. Amém? Por quê? Porque com a vinda de Cristo nós temos a plenitude da palavra, da revelação de Deus para nós. É em Cristo que nós conhecemos a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Nós não necessitamos de alguém que nos fale da parte de Deus. Nós necessitamos de alguém nós necessitamos de Cristo, que é o próprio Deus e que fala conosco. Amém? Por meio da sua palavra. Nós necessitamos do evangelho, da palavra de Deus para nós. Então o profeta, ele revela perfeitamente a vontade de Deus e comunica a verdade divina ao seu povo, que é o que Cristo fez. Sacerdote. Ele oferece a si mesmo como sacrifício expiatório. Lembra o que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento? Né? Os sacerdotes, ali, eles intercediam, ofereciam sacrifícios pelo povo diante de Deus. Era o que os sacerdotes faziam. Eles intercediam, eles representavam o povo diante de Deus. Aí Jesus Cristo, o que Jesus faz? Ele é o próprio sacrifício. Ao qual, com a morte de Cristo, o sacrifício ele é feito e ele é completo e ele é satisfeito de uma vez por todas. Não necessita mais sacrifício, não precisamos mais matar pombinhos, ovelhinhas. Amém? Não precisamos mais oferecer sacrifícios diante de Deus. O sacrifício já foi feito. A obra de Jesus, Ele mesmo. E Ele intercede continuamente por nós diante de Deus. Sacerdote, ele oferece a si mesmo como sacrifício expiatório e intercede continuamente pelos crentes. Ele morreu no nosso lugar. Rei, ele governa soberanamente o seu povo, subjuga seus inimigos e estabelece o reino de Deus. Amém? Hoje, Cristo é o nosso Rei dos reis, Senhor dos senhores. Hoje, Jesus, ele governa a igreja, Jesus, ele governa os seus. Ele subjuga os seus inimigos e estabelece o reino de Deus. Por isso que esses são os três ofícios de Jesus: profeta, rei, sacerdote. É onde nós vimos que no Antigo Testamento, todas essas funções de profeta, de sacerdote e de rei, era a representação de Cristo, aquele que viria e seria todos esses ofícios. Ele próprio. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, lendo de novo. Havendo Deus outrora, que significa em outro tempo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, quando é os últimos dias? É quando Jesus, ele vem, ele se encarna, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, amém? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? A divindade de Jesus explícita aqui, o qual também fez todo o universo. O sacrifício substitutivo
de Cristo, que é aquilo que eu falei para vocês, a substituição penal. Diante da justiça de Deus, ele nos substituiu. O sacrifício substitutivo de Cristo. Cristo morreu em lugar do seu povo, satisfazendo a justiça de Deus. Nós vemos no mundo tantas religiões que as falsas divindades pedem tanto sacrifício dos seus seguidores, não é verdade? Né? Pedem objetos, pedem coisas, pedem penitências, pedem sangue, tantas coisas. E nós vemos que o nosso Deus, o único e verdadeiro, ele é o próprio sacrifício dos seus. Que substituição foi essa que Jesus fez? Que troca foi essa? A gente vê o trabalho árduo de Cristo, a gente vê o penoso trabalho de Jesus por cada um de nós. Por cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, que é aquilo que nós conversamos aqui sobre a imputação, né? Ele se fez pecado, nós imputamos sobre Cristo o pecado, e ele imputa sobre nós a justiça de Deus. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre os dois estados de Cristo: humilhação e exaltação de Cristo. Não sei se vocês já ouviram muitas vezes esse termo, né? Os dois estados de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação de Cristo. A obra redentora de Cristo é frequentemente descrita em dois estados. Estado de humilhação inclui a encarnação, a vida de sofrimento, a submissão à lei e a morte na cruz. Que até foi que algumas de vocês aqui responderam, quando a Bianca colocou 100% é homem, algumas responderam, né? Sentiu dor, sentiu fome, sentiu sono, né? E Jesus, ele de fato, ele sentiu isso, né? Como nós, homens, né? Então a gente vê o estado de humilhação. Lembrando que Jesus, o próprio Deus, né? Então ele se encarnou, ele teve uma vida ao qual ele teve o sofrimento, ele sofreu, né? E ele teve ali a submissão à lei, ele foi submisso a Deus, né? A palavra de Deus diz que as coisas que Jesus passou, né, o ensinou a obediência, né? O ensinou a obediência pelas coisas que passou. E a gente vê que Jesus, sendo Deus, sofreu tantas coisas para aprender a obediência, quanto mais nós, né? Quanto mais nós. Isso nos traz em mente a soberania e a graça de Deus, ainda que em meio a dores, em meio a dificuldade, em meio a aflições. Amém? Nós vemos ali o cuidado de Deus. Deus tem nos ensinado a obedecer. Deus tem nos ensinado a nos humilhar, a depender de Deus. Talvez, não sei se todos, mas muitos, né, tiveram o primeiro contato com o Evangelho, com o ensino de um evangelho triunfalista, um evangelho onde nós temos que vencer tudo, um evangelho de que tudo aquilo que eu quero eu vou conquistar, é somente eu determinar, é somente eu crer. Irmãos, entenda, o crer em Deus não é crer que Ele fará o que estamos pedindo, mas é crer que Ele fará o melhor para nós. Amém? Isso é essencial nós entendermos. Nós temos uma fé salvífica,
A fé que nos foi dado pelo dom que Deus depositou e nos deu. Mas nós temos a confiança que as nossas petições são colocadas diante de Deus e que, segundo a sua boa vontade perfeita e agradável, Ele vai conceder o melhor para nós. Amém? Quantas pessoas não se afastam de Deus? Quantas pessoas não pensam que foram abandonadas por Deus? Porque um dia aprenderam que tudo que elas pedirem a Deus, Deus vai fazer. E elas não entenderam que ainda que eu queira algo que Deus não faça, o não fazer é zelo por mim. O não fazer é o melhor caminho. E quando nós compreendemos que quando nós confiamos em Deus, independente se Ele realiza algo que eu peço ou que eu quero, nós passamos a compreender a soberania, o controle, o governo que Deus tem sobre todas as coisas. Isso é importante. Estado de exaltação inclui a ressurreição, a ascensão, a seção à direita do Pai e o reinado messiânico. Esse é o estado de exaltação de Jesus. Jesus ele ressuscita, ele é assunto aos céus, ele está à direita do Pai. E ele tem o seu reinado messiânico, que já iniciou. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então aqui nessa passagem fica bem explícito para nós esse estado de humilhação e o estado de exaltação de Jesus. A segunda vinda de Cristo. Cristo retornará visivelmente para julgar e consumar todas as coisas. Amém? E é o que nós ansiamos, é o que nós desejamos, é a volta de Cristo, é Cristo vindo buscar a sua igreja. Nós desejamos e precisamos desejar ardentemente por esse retorno do Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como ouvistes subir. Amém? E por fim, a união com Cristo. Lembrando que todos nós que fomos alcançados por Deus, todos nós que confessamos ao Senhor Jesus, todos nós que cremos que Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, andamos com Jesus, nós temos com isso a união com Cristo. Todos os benefícios da salvação fluem da união com Cristo. Lembre-se, esses benefícios da salvação, eles fluem da união com Cristo. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que são novas criaturas. Quais são os benefícios que todas essas pessoas elas desfrutam? A justificação, a adoção. Passamos agora a ser filhos de Deus, não somente criaturas, mas filhos. A santificação progressiva. Vamos nos santificando. A glorificação e a perseverança. Amém? Lembrando que se perseveramos, é a bondade de Deus conosco, é Ele que nos leva a perseverar. Se hoje você está em Cristo, você pensa assim, talvez você pensa, nossa, eu já quase desisti várias vezes, eu já quase parei várias vezes, mas você permaneceu. Glorifique a Deus. Essa é a prova de que Ele está e vive em você. Porque você não conseguiria perseverar por vontade própria. Amém?
Então, se algum dia você teve dúvida, será que Deus está comigo? Essa é a tua resposta. Você está perseverando, você está buscando Ele, você quer Ele, Ele está aí. Ele está. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? O que isso significa? Foi tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Amém? Que bela história de amor, não é verdade? Né? Nós gostamos tanto de ver, né, histórias de amor quando nós assistimos ali a princesa, que o príncipe vai e liberta ela. Lembre-se disso, irmãs, tudo isso tem uma cosmovisão cristã por trás. É a graça comum. Esse desejo do super-herói, entende? É um desejo profundo que, na verdade, todo ser humano ele tem de um salvador. Se bem que hoje em dia é muito complicado, porque hoje a gente está vendo príncipe desistir, dragão casar com a princesa, está uma bagunça hoje, né? Então, não confiem muito nas historinhas de amor hoje, né? Está meio estranha. Mas, a princípio, né, o Salvador, né, aquele bonzinho, aquele que salva as pessoas, isso vem do ser humano, da criação, que no fundo, deseja e almeja um Salvador. Aquele bom mocinho. E para a glória de Deus, nós não fazemos parte de um conto de fadas. Nós estamos dentro dessa história, ao qual nós temos o nosso Salvador. Que já veio, morreu por nós, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e retornará para nos buscar. Amém? Podem ficar de pé, fazer uma oração com vocês, antes das irmãs darem continuidade. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, tá bom? Pode estar tirando, escrevendo, fiquem à vontade. Pode fechar teus olhos.